Então, retornando para a última parte, vamos falar dos exemplos, né? Então, nós vimos na primeira parte o que era o empuxo, discutimos algumas situações e agora nós vamos tratar de alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo é uma questão da Mackenzie. Um navio flutua por quê? Item A. Seu peso é pequeno quando comparado ao seu volume. Olha, se o peso do navio é pequeno, não sei, mas só tratando relação de peso do navio com o seu volume não me diz nada. Então teria que tratar a relação de densidades, né? Densidade do navio, a densidade de água, densidade da água, né? Mas só falar peso do navio com volume não me dá muita informação, né? Não para explicar a flutuabilidade. Letra B. Seu volume é igual ao volume do líquido deslocado. Então está dizendo que o volume do navio, todo o navio, é igual ao volume do líquido deslocado. Como nós teríamos essa situação? Se todo navio tivesse dentro da água. Aí sim nós teríamos que todo o volume do navio, né, seria igual ao volume do líquido deslocado. E isso ainda não daria uma condição de flutuabilidade, né? Daria uma condição de naufrágio, né? O que não é interessante. Letra C. O peso do volume do líquido deslocado é igual ao peso do navio. Então, presta atenção nessa sentença aqui, ó. O peso do volume do líquido deslocado. O que é isso? Isso é empuxo. Está dizendo que o empuxo, então, é igual ao peso do navio. Se o empuxo é igual ao peso, nós temos o que? Uma condição de flutuabilidade. Empuxo igual ao peso. Isso resulta em flutuabilidade. Opção correta. Mas vamos para a próxima. Letra D. O peso do navio é menor que o peso do líquido deslocado. Se o peso do navio for menor que o empuxo, isso vai trazer uma resultante para cima. Então é a mesma coisa que dizer assim, olha, o navio, nessa condição, ele estaria, né, subindo na água. O que não é verdade, né? Ele está flutuando. O peso do navio é maior que o peso do líquido deslocado. Nessa situação de o peso maior que o empuxo, né, nós teríamos o quê? Navio afundando. Então, a situação, né, que explica a flutuabilidade do navio é a letra C, que o peso do volume do líquido deslocado é igual ao peso do navio. Por quê? Porque peso do líquido deslocado é empuxo. Quando o empuxo é igual ao peso, nós temos a flutuabilidade. Questão 2. Marque a alternativa correta a respeito do empuxo. Então, vamos lá. O empuxo é uma força vertical e descendente. Opa, aqui já estragou, né? Então, descendente quer dizer para baixo, o empuxo não é para baixo. Então, nós vamos continuar lendo. Que atua sobre objetos mergulhados exclusivamente em líquidos. Já estragou também porque não é só em líquidos. Letra B. O empuxo é uma força vertical e ascendente. Bom, até aí beleza. Né? Que atua sobre objetos mergulhados em fluidos. Perfeito. Essa grandeza equivale ao peso de fluido deslocado pelo objeto mergulhado. Perfeito, essa aí não tem nem o que tirar nem o que pôr. Questão correta. Letra C. O empuxo terá o mesmo módulo da força-peso. Não, né, pessoal? A gente viu que tem situações onde o peso é maior ou o peso é menor que o empuxo. Né? Então, nem sempre o empuxo vai ter o mesmo valor do peso. Letra D. O empuxo é uma força vertical e ascendente que atua sobre objetos mergulhados exclusivamente em líquidos. Já errou aí, né, que líquidos pode ser gases também. Essa grandeza equivale ao peso do fluido deslocado pelo objeto mergulhado. Essa segunda parte até que está correta, mas falar que é exclusivamente em líquidos já estragou. E a última opção, letra E, todas as alternativas estão incorretas. Também é falso, por quê? Porque nós vimos que a letra B, ela está correta, está adequada. Ela traz, inclusive, né, a definição de empuxo, que o empuxo é uma força vertical, né, para cima, ascendente, que atua sobre objetos mergulhados em fluidos. Então, toda vez que nós temos um objeto dentro de um fluido, vai surgir o empuxo. E essa grandeza, né, o empuxo, equivale ao peso do fluido deslocado pelo objeto que foi mergulhado. Perfeito, tá? Questão 3. Um corpo possui volume igual a 10 centímetros cúbicos e densidade
de 5 gramas por centímetro cúbico e é colocado num líquido de densidade igual a 2 gramas por centímetro cúbico. Considerando a aceleração igual a 10 metros por segundo ao quadrado, qual é o empuxo sofrido pelo corpo? Tá? Então aqui, no primeiro momento, pode ser que vocês fiquem um pouco receosos, né? Muito número, muitas coisas para pensar, mas a ideia principal aqui é o seguinte, eu tenho que descobrir quanto de volume, né, do meu objeto entrou na água, ou entrou nesse fluido, nesse líquido. Né? A partir daí eu vou poder calcular o meu empuxo, né? Porque eu tenho a densidade do fluido, eu tenho a gravidade e falta apenas o volume. Aquele volume é que eu tenho que definir se é o volume total, né, do objeto que entrou, ou se é apenas uma parcela desse objeto né, que está dentro do fluido, e aí eu vou ter que saber qual é essa parcela de volume para daí calcular o meu empuxo. Então a ideia principal, ou primeiro, a ideia primeira, né? Primeira coisa, o corpo vai afundar ou não. Então eu tenho que definir se o corpo vai afundar ou não. Então nós podemos olhar para as densidades, primeiro momento. Se o corpo for mais denso, ele vai afundar. Se for menos denso, vai flutuar. E aí eu vou saber, né, quanto de volume que vai efetivamente estar dentro do fluido. Então olha só, olhando aqui, nós vemos que o corpo tem densidade de 5 gramas por centímetro cúbico e o fluido 2 gramas por centímetro cúbico. Quem é mais denso? O corpo ou o fluido? Podemos ver aqui que o corpo é mais denso, né? Inclusive tem o dobro da densidade do fluido, mais que o dobro. Então, o corpo sendo mais denso vai afundar. Se ele vai afundar, quer dizer que todo o volume do corpo vai estar dentro do fluido. Tá? Então, essa é a ideia. Ó. O corpo é mais denso, vai afundar. Então, todo o volume do corpo vai estar dentro do fluido. Então, agora eu já sei quanto de fluido vai ser deslocado, que é 10 centímetros cúbicos de fluido irão ser deslocados para acomodar o corpo. Ok? Então, vamos lá. Ó. Nós podemos calcular o empuxo como a densidade do fluido, volume do líquido deslocado e gravidade. Densidade, nós já temos 2 gramas por centímetro cúbico. Volume é o volume total do corpo, né? Só que aqui tem um detalhe, tá? Observem, ó, nós trabalhamos com gravidade em metros por segundo ao quadrado e as densidades estão em centímetros cúbicos, ó. Volume em centímetro cúbico e as densidades em gramas por centímetro cúbico. Uma dica, pessoal, não posso trabalhar com unidades diferentes. Se a gravidade está em metros, eu vou ter que transformar isso aqui para metro, vou ter que transformar isso aqui para metro. Claro que isso aqui transformando para metro, isso aqui vai passar para quilos, né? Então, eu vou ter que passar centímetros cúbicos para metro cúbico e gramas dividido por centímetro cúbico, vou ter que passar para quilograma dividido por metro cúbico. Assim eu terei metro, metro e aqui vai ter metro também, tá? Então, sempre na mesma unidade, tá bom? Então, olha só, o volume que era 10 centímetros cúbicos vai ter que passar para metros cúbicos. Daí, uma transformação de centímetros cúbicos para metros cúbicos, eu tenho que, né, eu posso multiplicar aqui por 10 na menos 6, tá? Se você não lembra dessa transformação, volte algumas aulas atrás ou pegue o material de apoio que você vai ver como é que faz para transformar centímetros cúbicos para metros cúbicos, tá? Basicamente, é você, para eu substituir aqui, ó, centímetros cúbicos para metros cúbicos, é multiplicar, né, por 10 na menos 6, tá? Multiplicando por 10 na menos 6, eu vou transformar centímetros cúbicos em metros cúbicos, tá? E depois eu vou passar densidade de gramas por centímetros cúbicos para quilogramas dividido por metro cúbico. Então, essa transformação também já foi trabalhada em aulas anteriores, né? Volta lá, anota no cantinho ali como é que faz, né? Pode usar a regra de 3. Você tem que, de alguma forma, transformar. Como é que você vai fazer isso? Né? Aí a gente tem que ver depois. Tá? Se você não sabe, né, então vai ter que cuidar. Como é que eu faço para transformar gramas por centímetro cúbicos para quilograma metro cúbico? Dá uma olhadinha lá nas aulas anteriores, né, e vê como é que faz isso. A ideia aqui, né, quando eu tenho grama por centímetro cúbico, multiplico por 1000 e vou chegar em quilograma por metro cúbico, tá? Então, 2 gramas por centímetro cúbico é igual a 2 vezes 10 na 3 quilogramas por metro cúbico. Então, eu já transformei volume para metro cúbico, densidade para
quilograma metro cúbico. Com isso em mãos, eu posso retornar para a minha equaçãozinha aqui. Ó. A parte mais chata é essa aqui, ó, final. Transformação de unidades, tá? Que não é nem tanta questão da física em si, né? Mais questão de ajuste de unidades. A parte conceitual está toda aqui em cima, tá? Mas muita gente se embanando nessa parte aqui. Ó. Então, voltando para cá. O empuxo é densidade, volume e gravidade. Densidade, 2 vezes 10 na 3, que multiplica volume 10 vezes 10 na menos 6, que multiplica a densidade, desculpa, a gravidade, que é 10. Aqui eu tenho multiplicação de números com potência. Então, multiplico as mantissas, né, que são esses números que estão na frente da potência, e depois eu trabalho com as potências. Então, ó, 2 eu vou multiplicar com o 10, dá 20. 20 vou multiplicar com esse 10, dá 200. Então, vai ficar 200. As potências, né, na multiplicação, elas são somadas. Então, você vai somar o 3 com o menos 6. Soma 3 com menos 6 vai dar menos 3. Então, vai ficar 200 vezes 10 na menos 3. Né? 200 que veio 2 vezes 10 vezes 10. E o menos 3 que veio daqui, ó, 3 somado com o menos 6. Tá? Então, ficou isso aqui. Trabalhando essa potência, você vai encontrar que o empuxo 0,2 newtons. Tá? E aqui está resolvido. Parte mais difícil, transformação de unidades. Né? Porque a ideia principal está aqui, ó, o grosso está aqui. Você vai ter que verificar se o objeto afunda ou não. Se ele afunda, você sabe que todo o volume dele é igual ao volume do líquido, né? E depois você só utiliza essa expressão. Claro que cuidando das unidades, né, para não errar. Mas a ideia principal é essa. Número 4. Determine o empuxo que atua sobre um corpo de volume 1 metro cúbico, totalmente imerso em um fluido de densidade 0,5 gramas por centímetro cúbico, em um local onde a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Dica: transforme gramas por centímetro cúbico para quilogramas por metro cúbico. Então já deu até o caminho das pedras aqui, né? Então, muito bem, olha só, você já tem aqui que o volume em metro cúbico, então, perfeito, não vou precisar mexer. Gravidade, metros por segundo ao quadrado, então aqui tem metro, aqui tem metro. O problema está neste cara aqui, ó, que está em centímetros. Então, eu vou ter que transformar isso aqui para quilograma por metro cúbico. Então, resolução. Ele está totalmente imerso. Por quê? Porque o próprio problema já me diz, ó, o corpo está totalmente imerso. Imerso, pessoal, é a mesma coisa que submerso, ou seja, dentro do fluido, tá? Então, o próprio enunciado me diz que ele está totalmente submerso. Então, disto, eu já sei que o volume do líquido deslocado vai ser igual ao volume do corpo, né? Então, é 1 metro cúbico. A partir daqui, vou usar minha expressãozinha, sempre a mesma. Empuxo é igual a densidade do líquido, volume deslocado e gravidade. Volume deslocado, 1 metro cúbico. Densidade está em 0,5, eu tenho que passar para quilo por metro. Então, multiplico por 1000. Ó. Passar 0,5 gramas por centímetro cúbico, passar grama por centímetro cúbico para quilograma metro cúbico, multiplicar por 1000. Está aqui, multiplicar por 1000. Então, 0,5 vezes 10 ao cubo, quilograma dividido por metro cúbico. Então, já está transformado. Agora, só substituir na minha expressão. O empuxo vai ser densidade 0,5 vezes 10 ao cubo, que multiplica o volume, que é 1 metro cúbico, que multiplica a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, 0,5 que multiplica 1 dá 0,5, que multiplica 10 dá 50. Então, 50 vezes 10 ao cubo. Desculpa, 5 vezes 10 ao cubo, né? O professor já está ficando maluco. 0,5 vezes 1 dá 0,5. 0,5 vezes 10 dá 5. E aqui eu mantenho a potência. Então, 5 vezes 10 ao cubo. 5 vezes 10 ao cubo é a mesma coisa que 5.000. Então, o empuxo é 5.000 newtons. E a questão está respondida. Tá? Qual é a dificuldade aqui? A dificuldade é você transformar, ou melhor, observar primeiro que tem que transformar gramas por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico e depois fazer essa transformação corretamente. Tá? Depois aqui, manipular as potências de maneira adequada. Essas são as dificuldades, porque a ideia, você já desenvolveu a ideia toda aqui em cima. Perfeito?
Então vamos para a última questão. Sabendo que o peso de um corpo é 800 newtons, que o seu peso aparente dentro da água vale 600 newtons, determine o valor do empuxo que a água exerce sobre o corpo. Então nós sabemos que para calcular o peso aparente, né, nós pegamos o peso aparente, ele é igual ao peso menos o empuxo. Eu tenho, né, o valor do peso aparente, que deu 600 newtons, tenho o valor do peso, que é 800 newtons, né, que o próprio enunciado me trouxe, e eu quero o empuxo. Então, substituindo, 600 é igual a 800 menos o empuxo. Aqui eu vou, né, trabalhar para isolar o empuxo. Né? Então, eu posso passar o empuxo para o outro lado. Né? O empuxo ele está diminuindo aqui, ó. Eu passo para o outro lado e fica positivo, então vai ficar 600 mais o empuxo, né? E o 600 que está somando desse lado vai passar para o outro lado diminuindo. Então, reorganizando vai ficar, empuxo vai ser 800 menos 600. Então, o empuxo é 200 newton. Né? Confere, por quê? Porque se você colocar 200 aqui, 800 menos 200 vai dar justamente os 600 newton, né? Que foi o solicitado. Tá? Então, o empuxo ele vai ser o peso aparente, ou melhor, o peso menos o empuxo, né? O peso aparente vai ser o peso menos o empuxo. Tá? Então, se eu quero saber o empuxo vai ser a diferença entre o peso e o peso aparente. Tá? Quanto é que é o peso efetivamente e quanto é que é o peso aparente. Então, a diferença disso vai ser o empuxo. Tá? Beleza? Então, por hoje é só. Espero que eu tenha ajudado vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar no chat que eu vou estar à disposição. Tá? Até a próxima.